Salve, salve, meus queridos, tudo jóia com vocês? Hoje a gente vai reagir a alguns casos de braquioplastia ou lifting de braço aí, para quem quiser ser mais literal na explicação da cirurgia. O objetivo aqui é que vocês entendam um pouco mais visualmente sobre casos. Aqui são casos dispostos no site da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. São casos de domínio público, então é só entrar no site da ASPS que você vai encontrar esses casos aqui. Aqui a gente vai, digamos, só orientar um pouco, conversar um pouco mais sobre a perspectiva do lifting facial, em que situações talvez valeria a pena fazer ou não valeria a pena fazer. Então você que se incomoda aí com flacidez ou gordurinha no braço, forma do braço, senta aí, vamos assistir. Antes disso, curta, compartilhe, clica no sininho aí, se inscreva no canal para você sempre receber informações e mais informações sobre esse universo, beleza, autoestima, principalmente aqui, cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mão. Aqui eu quero que você entenda absolutamente tudo sobre esse universo antes de, digamos assim, iniciar a sua jornada ou buscar por uma consulta. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o site da Sociedade Americana, tá? De Cirurgia Plástica, para quem não conhece, a ASPS. Aqui tem o nome de alguns cirurgiões, casos dispostos. Aqui no Brasil é muito difícil acontecer por questões de CRM, né, de conselho. Então, lá nos Estados Unidos é tranquilo. Vamos aqui orientar um pouquinho mais em relação a estes casos. Aqui a gente tem esse caso em específico. Vamos explicar aqui alguma coisa em relação a essa técnica. Aqui a gente vê uma paciente com uma certa flacidez, uma flacidez considerável de braço. Você vê que não tem muita gordura, é basicamente flacidez. É uma situação em que a lipoaspiração isoladamente poderia ajudar pouco. Eventualmente, você poderia até arriscar um Renuvion aqui com uma melhora parcial, sem cicatriz, mas dificilmente a gente teria o mesmo impacto que a gente consegue com cicatriz, tá? Então esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. O que é o detalhe dessa técnica? Que foi basicamente feita uma ressecção somente pela axila. Vocês observam que essa forma de abordar, ela meio que cria uma tenda aqui nessa região. A vantagem é a gente não tem uma cicatriz ao longo do braço, mas a gente tem, digamos assim, uma certa efeito tenda aqui, que esteticamente pode não ser tão interessante, a gente não trata um pouquinho dessa flacidez nessa região. Essa forma de abordagem, a desvantagem dela, de fato, é um tratamento limitado, e esse efeitozinho tenda aqui não pode ser tão interessante. Esteticamente, o que é mais bonito no braço é quando aqui a gente tem um ângulo agudo, tá? Não um ângulo aberto, mas um ângulo menor do que 90 graus. Aqui vocês observam um ângulo ainda de 90 graus, né, nessa região, e um tratamento, digamos assim, parcial da flacidez, né? Então, uma abordagem limitada, interessante para pacientes sem tanta flacidez. Eu acho que foi esse aqui o caso em questão, né? Por isso que foi optado por essa técnica. E aí vocês observam de fato uma certa limitação, mas, né, uma melhora a contento aí digamos, do formato, tá? Eu pessoalmente tivesse abordado esse caso, teria conversado com o paciente a possibilidade de fazer Renuvion, com a possibilidade de uma melhora parcial, e se ainda não agradasse, aí a gente iria com uma cicatriz, mas não iria com a cicatriz isolada aqui, como foi feito, iria com uma cicatriz talvez que chegaria até mais ou menos aqui nessa região, um pouquinho do meio para frente do braço, para a gente melhorar um pouquinho essa flacidez e evitar esse efeito tenda aqui, que esteticamente não favorece tanto. Vamos ver aqui alguns outros casos. Aqui a gente tem mais um caso, aqui já uma flacidez bem mais importante. Você vê que o paciente basicamente não tem gordura, né? Um caso como esse aqui não teria muito o que fazer além da própria braquioplastia. Então vocês observam que é um caso já de flacidez bem mais importante do que aquele caso anterior, né? Um caso em que lipoaspiração isoladamente não vai fazer muita coisa aqui, Renuvion tão pouco. Então aqui é uma situação em que basicamente a gente precisaria de fato partir para braquioplastia com todas, digamos assim, as suas cicatrizes que são necessárias, tá? Aqui vocês observam a cicatriz já bem posicionada, vocês observam que não tem aquele efeito tenda em relação à técnica anterior, né? A vantagem de você ter uma cicatriz um pouco maior é que ela consegue tratar melhor a flacidez de pele, né? Aqui o cirurgião optou por colocar a cicatriz por dentro do
bíceps, né? Para ele ficar um pouquinho mais escondido e aí seguir para a região da fossa cubital. É uma abordagem, né, muitas vezes necessária. Um caso como esse, fosse eu o profissional, eu o cirurgião, o Pato também optaria pelo mesmo caminho técnico. Dificilmente a gente teria uma opção técnica melhor para um caso como esse, já que é basicamente só flacidez de pele. Situações assim são comuns em pacientes que perdem muito peso. Tipo, o paciente perdeu 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos e que tinha uma tendência de acúmulo muito grande no braço. Nesse tipo de situação não tem jeito, gente. Aí, de fato, é braquioplastia. Vantagem é paciente, pele mais clarinha, eventualmente fica com uma cicatriz discreta, tá? Isso aqui é uma cicatriz para braquioplastia bastante discreta. Só que, óbvio, quando o paciente tem uma pele um pouquinho mais pigmentada, não sempre é assim. Essa cicatriz pode ficar mais aparente e aí, de fato, é o calcanhar de Aquiles da braquioplastia. É, de fato, uma cicatriz mais visível e mais exposta. Vamos tentar dar mais uma olhadinha em alguns casos aqui. A gente tem esse outro caso, um caso com uma flacidez também mais evidente. Próximo daquele caso anterior, aqui a gente tem uma flacidez em que não vai tanto a axila, mas ela vai, digamos, ao longo do braço como um todo. É uma abordagem, é uma tipo de flacidez que se a gente vai com a cicatriz só na região da axila, faz um efeito tendo horroroso, e aí realmente aqui numa situação como essa é braquioplastia mesmo a indicação. Só pele, vocês já observam inclusive estrias aqui, né? Basicamente só pele num caso como esse, é braquioplastia também, não tem muito como fugir. Aqui a cicatriz, né? Uma cicatriz esteticamente bem favorável, considerando uma braquioplastia. Vocês observam, que é interessante aqui vocês observarem, ainda tem uma certa flacidezinha aqui. O tratamento da braquioplastia, por que a gente não pode, digamos, retirar a pele muito justo, né, em relação ao braço? Porque tem uma coisa que chama síndrome compartimental. O braço ele sempre incha um pouquinho depois da cirurgia. Se você tira a pele muito justa, muito denso, você pode dificultar e limitar, digamos, a vascularização, a chegada de sangue nas extremidades, inclusive sensibilidade. Então é uma cirurgia que dificilmente vai ter como propósito, como objetivo, tratar totalmente a flacidez, justamente para a gente evitar e ter um certo cuidado em relação à síndrome compartimental. Então aqui uma cirurgia com um excelente resultado, uma cicatriz para braquioplastia, uma cicatriz ok, uma cicatriz boa, mesmo um pouquinho alargada, né? Vocês observam pela qualidade de pele, a cicatriz acaba alargando, é uma pele já com bastante flacidez, estria, né? E a cicatriz tem uma tendência a ficar um pouquinho mais alargada. Certo, meus queridos? Entenderam um pouquinho mais como funciona a braquioplastia? Você que pensa em fazer essa cirurgia, deixa aqui a sua dúvida. Casos como esse não são tão comuns assim na rotina clínica, que é mais comum paciente com mais gordura localizada no braço, aí a gente tende a tratar muito com lipoaspiração, com excelentes resultados também. Aí a gente pode, inclusive, trabalhar na lipoaspiração de alta definição, que a gente pode comentar em outra oportunidade, no caso das das cirurgias do braço, né, dos contornos no braço. Beleza? Dúvidas? Escreva aqui embaixo. Guardo vocês no próximo vídeo. Valeu!